Já pensou em dar de presente ou vender um livro de assinatura feito por você? Oi, eu sou Mônica Esteves, a Scrapper Soul, e aqui no canal a gente fala sobre scrapbook e encadernação de um jeito leve, sem pressão. Tudo bem com vocês, amigos e amigas? Eu tenho uma proposta diferente hoje para vocês, por quê? Porque no sábado eu tenho um casamento para ir da sobrinha do meu marido, que é minha sobrinha também, não deixa de ser. E eu perguntei para ela se ela queria que eu fizesse um caderno de assinatura para deixar lá na festa, né? Para os convidados deixarem ali uma mensagem para ela e ela guardar de recordação. E ela falou que queria. E aí, como eu vou fazer esse caderno, pensei, por que não dividir isso com o pessoal do canal para poder falar também um pouquinho sobre como o scrapbook pode também virar ou um auxiliar aí na sua renda, você pode fazer um scrapbook para vender, ou você pode dar um scrapbook também de presente, olha que legal. E é uma coisa que vai ser muito simbólica, porque a pessoa vai ter um pedacinho de você com ela para o resto da vida, além de ser um presente único, não é verdade? Então, eu vou mostrar hoje para vocês o passo a passo de eu fazer esse livro. E eu quero conversar também um pouquinho sobre a diferença da gente fazer um scrapbook pra gente e um scrapbook para dar de presente ou para vender, principalmente para vender, que é bem diferente. Bora lá? Antes de tudo, só me diz uma coisa, você é inscrito nesse canal? Se você não é, a hora é agora. Se inscreve para receber as atualizações, ativa lá o sininho, porque aqui toda semana tem vídeo novo. E antes de tudo, você vai precisar primeiro definir o tamanho que vai ser o seu caderno. Esse meu eu tô fazendo na medida de 21 por 20, porque esse 1 a mais é onde vai ser feita a furação e a colocação do airô. Então, vou finalizar ele com 20 por 20, mas a gente tem que cortar o papelão com 1 centímetro a mais quando vai fazer a encadernação do airô. E essa é outra definição que você tem que fazer antes de começar a cortar o seu projeto. Cada encadernação vai pedir um tamanho de capa e contracapa. A lista com os materiais que eu usei eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E outra coisa importante a se falar é que uma das diferenças que a gente encontra quando vai fazer um scrapbook pra gente, quando a gente vai fazer para venda ou para dar de presente, é a questão do valor dos materiais. Mas muito mais quando a gente vai fazer para venda, porque a gente precisa ter lucro. E isso não significa que a gente vai usar material de pior qualidade, a gente vai simplesmente fazer escolhas mais assertivas. Por exemplo, para forrar a capa e a contracapa desse caderno, já que é um presente, eu estou usando um cardstock que tem um valor alto, na verdade um preço alto. Se eu fosse fazer para venda, eu escolheria um papel de boa qualidade, como um Color Plus, por exemplo, de 180 gramas, porque o cardstock ele é um pouco mais grosso, e isso vai me trazer um pouquinho de dificuldade lá na frente, mas eu utilizaria um Color Plus de 180 ou até de 240 e me atenderia super bem, como eu já fiz, inclusive, inúmeras vezes. Para vocês terem uma ideia, um papel cardstock hoje, ele custa em média R$ 5,60 cada folha, enquanto um papel Color Plus de mesma medida, né, de 30,5 por 30,5, sai em média R$ 1,10. E é esse tipo de escolha que faz a gente ter lucro ou não. Outra coisa que muda na questão do valor é o tipo de encadernação. Como eu disse antes, você vai ter que definir se você vai fazer uma encadernação de argola, se você vai fazer com airô, se você vai fazer com lombada quadrada, que é a lombada embutida, né? Se você vai fazer com argola embutida, se você, sabe? Você tem que definir isso antes para poder, além de saber as medidas, né, certinhas para fazer o seu álbum, você também vai incluir isso no valor final do seu produto. Um outro exemplo, um par de argola articulada, niquelada, de 3,5 centímetros, você vai encontrar por uma média de R$ 4,00. Já o airô você não consegue comprar ele por unidade, você vai ter que comprar uma caixinha, então vai sair um pouco maior o valor, porém o custo unitário não é tão alto. Na minha pesquisa aqui, consegui encontrar 4 unidades por R$ 8,00, ou seja, sai R$ 2,00 cada airô. Então, ele é mais barato, porém você vai gastar mais para poder comprar. Como eu estou fazendo um livro de assinatura, eu preciso colocar as páginas lá dentro, páginas em branco. Então, eu opto pelo Color Plus, nem chama mais Color Plus, parece que o Color Plus não tem mais essa marca, mas vamos chamar de Color Plus,
ou papel canson, né, de 180 gramas, e eu uso com 20 folhas, que eu acho que dá suficiente. Então, cada papel, cada bloco, eu já compro com 10 unidades, e eu mostrei ali, o valor tá em torno de 9 e pouquinho, né? Então, seja R$1 cada folha, vamos dizer assim. Então, esse valor também tem que ser acrescido se você for fazer para venda. Você também vai ter que ter o papel para fazer as guardas, né? Para poder fazer o acabamento ali interno das capas e da contracapa, da capa e da contracapa. Então, na sua conta tem que ter o valor do papelão, mesmo que você compre ele já cortado no tamanho que você, né, pedir, o valor dos 2 papéis que você vai encapar, mais os papéis da guarda, mais os papéis do miolo e o tipo de encadernação. Eu poderia usar um papel de scrapbook para forrar a capa e a contracapa, né, do meu projeto. Então, o valor de um papel de scrapbook hoje também gira em torno de R$5, R$6. Isso eleva o valor do projeto, né, do produto final. Então, essa é uma das diferenças mais gritantes de quando a gente vai fazer para uso pessoal, presente, ou quando a gente vai fazer venda. E a gente tem que lembrar, né, que é um produto artesanal, ele não é uma produção em série, você vai fazer um caderno de cada vez e cada caderno vai sair com uma decoração. Você não vai conseguir repetir decoração, mesmo que você use os mesmos elementos, mesmo que você use tudo certinho, não vão sair 2 projetos iguais. E esse é um dos argumentos de venda, inclusive. Um livro de assinatura para batizado, para 15 anos, para casamento, para bodas ou para um aniversário comum, enfim, vai ser sempre único, vai ser sempre feito somente para aquela pessoa, porque a pessoa vai poder escolher, né, as cores, vai poder escolher o nome que quer para capa. Então, eu, quando fui fazer a compra do material, né, na verdade, quando eu ofereci, né, perguntei se ela queria, né, vai que ela já tinha feito, já tinha encomendado com alguém. Ela falou que queria e eu pedi para ela, então, pedi a paleta de cores do casamento. Então, eu procurei fazer dentro da paleta que ela tinha escolhido. Então, só o dela vai sair desse jeito e dessa cor. Eu poderia até tentar fazer uma produção, mas a gente sabe que scrapbook não é assim, né? A gente tem um feeling ali para cada pessoa, então cada pessoa você vai fazer, para cada pessoa você vai fazer de um jeito. Bom, até agora eu só estava encapando mesmo os 2 papelões e enquanto eu vou fazendo outras coisas, eu deixo o papelão já pronto ali embaixo de um peso para ele não envergar. E aí eu fui cortar as páginas. As páginas a gente corta com meio centímetro menor do que a capa e a contracapa. Então, se a minha capa estava com 21 por 20, as minhas páginas eu vou cortar com 21 por 19,5. E aí, aquilo lá que eu falei para vocês, eu tô usando a Decinte para poder fazer encadernação, mas como o meu papelão é de 2 milímetros e o cardstock ele é mais grosso do que 180 gramas, eu tive problemas aí para poder fazer essa furação, não consegui furar na minha mesa, tive que colocar a Decinte lá no chão para conseguir furar a capa e a contracapa. E uma coisa que eu fiz aí no vídeo, se vocês viram direitinho, é o gabarito. Para fazer a furação corretamente, a gente sempre tem que fazer esse gabarito para testar se a furação tá batendo. Eu marco o meio, alinho com a marcação de centro ali com a minha máquina. E, gente, eu gosto de furar com a Decinte, mas eu gosto de fechar o airô com a Mimo Binding, porque ela fecha numa posição maravilhosa. E aí tô eu vendo direitinho pelo gabarito qual o tamanho do airô que eu vou utilizar. Eu tenho esse gabarito há muitos anos, mas ele, assim, ele é o melhor de todos, porque justamente a gente consegue ver exatamente o airô, o tamanho certinho. Eu tinha separado um de 7/8, estava extremamente grande, e na verdade eu precisava só de um de 5/8, então que é o menorzinho que tem aí no mercado. E para fazer a montagem é sempre assim, a gente coloca o miolo primeiro, a capa, e depois a contracapa ao contrário. E aí a gente põe para fazer o fechamento e depois a gente desvira a contracapa. Uma coisa importante para se ter em mente quando a gente faz um livro de assinatura é pensar que ele é como se fosse um álbum, ele é para ser guardado por bastante tempo. Então a gente tem que escolher materiais que tenham uma boa duração. Por exemplo, eu gosto de fazer com cola,
porque eu sei que a cola não vai decepcionar, a cola não vai descolar, né, nada. E materiais que que precisem de um pouco mais, né, de resistência ali, de segurança, eu uso a cola de silicone fria, a cola universal. Mônica, por que você não usa dupla face? Porque a dupla face, ela com o tempo, ela abre. Eu acho que a dupla face, ela é muito boa para agenda, para planner, que são materiais, projetos, aliás, que vão ter uma duração ali de 1 ano e não tem problema, né, se descolar. Papel adesivo também. Agora, livro de assinatura, eu acho que eu sempre confio, sabe, nas coisas que duram muitos anos, né? Então, a cola não vai te decepcionar, isso eu te garanto. Fora que a cola é muito mais barata do que a fita dupla face. Uma outra coisa que difere quando a gente vai fazer um livro de assinaturas ou um álbum para presente ou para venda é quanto à decoração. A gente vai fazer de acordo com o gosto do cliente, né? Conforme ele for passar ali, vamos chamar de briefing, para você, vai te dar as orientações. Então, quanto à cor, pode ser que ele já solicite o tamanho, pode ser que ele solicite algumas páginas, né? Para serem preenchidas ali dentro. Então, quando a gente faz para um cliente, principalmente um scrapbook que é personalizado, a gente tenta colocar o máximo de itens e fazer o mais próximo do que o cliente deseja. Quando a gente faz um presente, a gente faz esperando que a pessoa vá gostar, né? Usando aí nossas habilidades e o que a gente gosta de fazer. E quando a gente faz pra gente mesmo, não importa nem se a gente cola um pouquinho torto, se a gente escolhe alguma coisa que por um acaso não, vamos dizer assim, não orne tanto assim, porque não tem nenhum problema, o projeto é pra gente mesmo, né? Muitas vezes quando a gente é solicitada, né, fazer um livro de assinatura, pode acontecer da pessoa colocar, por exemplo, pedir para você colocar uma cartinha em especial, um texto em especial, pedir para você não colocar determinado elemento, por exemplo, eu não gosto de borboleta, então não coloque borboleta. Isso é uma coisa que eu aprendi na prática, quando eu fazia bastante por encomenda, era sempre perguntar o que não podia ter, qual cor não podia aparecer no projeto, porque às vezes a pessoa fala, não gosto de preto, não quero que tenha nada preto. Então, tem esse detalhe também. Outra coisa em relação à decoração também é o estilo da pessoa. Às vezes ela é um pouco mais minimalista, às vezes ela é uma pessoa que gosta de uma coisa um pouco mais pesada, de mais decoração. Tem gente que gosta de um pouco menos, tem gente que quer que o nome, por exemplo, apareça mais, ou que não se importa, sabe? Às vezes ela quer que use uma fonte que esteja escrito num convite, ou que tenha algum detalhe, por exemplo, um livro de assinatura de 15 anos, vamos dizer que a pessoa gosta de uma banda, então queria que tivesse a frase de uma música, ou elementos, sei lá, queria que tivesse notas musicais, então a gente vai atrás daquilo, né, que a gente quer para o nosso cliente. Talvez nesse momento, então, você esteja pensando que é muito difícil fazer um livro, então, de assinatura para outras pessoas. Calma, que não é tão difícil assim. Se a pessoa chegou até você, ou ela foi recomendada, você foi recomendada por alguém, ou ela viu o seu trabalho. Então, a gente fazer o nosso trabalho colocando o nosso toque, isso faz as pessoas procurarem o nosso trabalho. Então, é importante a gente ter uma identidade ali no que a gente faz. E é importante, desde o começo, você já ter isso bem claro, para não deixar com que o cliente descaracterize esse seu trabalho, como geralmente acontece quando ela vem com uma ideia já pronta. Ela já olhou no Pinterest, viu um álbum que ela gostou e quer que você reproduza um igual. Isso, inclusive, não é muito ético. É importante você já deixar claro que você pode fazer um parecido dentro do seu estilo, porque você não pode copiar um trabalho. Por isso é importante você ter, então, um portfólio, ou pode ser fotos, né, na rede social, em que você publique ali os seus projetos do seu jeito, e aí a pessoa vai ver se ela se identifica com a sua forma de fazer scrap, e aí ela vai encomendar de você.
Não sei se vocês perceberam, mas esse shaker que eu tô fazendo, eu comecei a fazer de uma maneira e depois eu mudei tudo para poder fazer o shaker, né? E quando eu tava fazendo o rascunho do projeto, eu não tinha pensado em fazer um shaker, ele só me veio à cabeça na hora que eu montei. A princípio eu tinha pensado em fazer só o alto relevo com o coração ali no fundo. Na hora que eu montei, eu pensei, nossa, vai ficar bem legal, porque como eu vou fazer uma decoração bem simples, o shaker vai ser a estrela ali da capa. Aí eu queria dizer para vocês também que essa minha escolha de fazer esses nomes com essa faquinha, olha, gente, eu juro para vocês, eu passei quase 1 hora recortando essas faquinhas, porque elas não eram assim muito boas e as minhas placas também estavam bem maltratadas. Então, quando a gente for fazer corte com faquinha de corte, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. O produto, né, o material tem que estar em boa forma para poder executar bem, né, a função que ele foi designado. No caso, eu sofri aí mais de 1 hora para recortar todas essas letrinhas e eu queria com aquela moldurinha ali em volta. Então, até para tirar essa moldurinha eu sofri bastante, mas valeu tanto a pena porque ficou tão bonito. É aquilo, né? Às vezes a gente imagina que um projeto é super simples, eu não vou fazer muita firula, mas uma coisinha engancha e eu juro que eu pensava que ia ser super rápido, mas só nessa faquinha, ai, 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 gastei um tempão que eu não imaginava. E vocês viram que para colar, como é um álbum de presente, não é uma coisa minha, a pessoa provavelmente não vai saber, né, o que fazer caso despenque, eu coloco não só a fita dupla face, como também a cola. Isso me garante que não vai soltar nada. E, gente, essa fita banana da Mimo, que vocês viram que ela é preta, ela é muito forte. Eu colei e depois vocês viram que eu descolei, mas ela é muito, muito forte. Essa, eu não tô crendo que ela vá descolar com o tempo, não. Eu fiz aí, então, a finalização com um pingente, eu tinha essa florzinha, ela combinou super, né, com a cor do álbum. E depois eu fiz um chaveirinho também com aquela pontinha que tá ali. Eu fiz um chaveirinho usando a própria fita, que eu só fiz para fechar porque eu não gosto de colocar elástico, gente, em álbum, nem em caderno que vai ficar por muito tempo, porque o elástico com o tempo ele esgarça. Para álbuns e coisas que vão durar muito tempo, dê preferência para fitas, que fitas também é um jeito mais fácil da pessoa poder substituir caso perca ou aconteça alguma coisa. Gente, esse chaveirinho é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Você só precisa estar usando a fita da mesma largura que o pingente. Então, ele já vem com uma aberturinha ali para você colocar a argolinha, ó. E aí, com a própria fita, você consegue ali apertar os dentinhos e montar o pingente. Gostou das dicas? Escreve aqui para mim nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É muito importante essa sua participação para eu saber se você está gostando e dando a curtida, você faz esse vídeo chegar até mais pessoas que gostem de scrapbook assim como nós.